Boa noite, queridos irmãos. Vamos então fazer a nossa prece de agradecimento a Jesus por estarmos aqui, por estudarmos mais uma lição preciosa, falando de Jesus, da batalha que Jesus teve e tem até hoje conosco aqui na terra. Vamos mentalizar a ajuda, vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, por esse encontro, junto aos nossos benfeitores espirituais, irmãos encarnados, desencarnados aqui presentes. Vamos elevar o nosso sentimento a Jesus e dizer a Ele obrigado, amigo divino, por esse dia, por esse momento em que estamos felizes pela Tua chegada no corpo físico aqui na Terra. E dizer a Deus, o nosso Pai, obrigado pelo nosso irmão que nunca nos deixa sozinhos. Hoje e sempre, que Jesus esteja conosco e que estejamos com Jesus. Que assim seja. Nós vamos do livro Boa Nova relembrar, estudar, meditar numa lição sobre a fidelidade a Deus. É Jesus nos ensinando, desde que Ele esteve aqui no corpo físico, Ele veio nos recordar a necessidade de sermos fiel ao nosso Pai Celestial. E Ele nos conta uma história dizendo assim, que depois das primeiras prédicas de Jesus a respeito dos trabalhos ingentes, os trabalhos grandes que a edificação do reino de Deus exige dos seus discípulos, que somos nós, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. É como a gente também continua, tendo essa incompreensão sobre as nossas tarefas. Ela é muito grande, a nossa tarefa. E a gente muitas vezes, tem aquela dificuldade na edificação do reino de Deus dentro de nós. E como eles, até hoje, a comunidade espírita também tem essa grande incompreensão sobre o movimento da fidelidade a Deus. E ele diz assim que, pois a Boa Nova reclamaria tamanho sacrifício. Por que a Boa Nova nos reclama tamanho sacrifício? Tantas dificuldades a vencer, obstáculos na nossa vida, para que a gente possa seguir a Boa Nova, os ensinamentos de Jesus. E então, o Senhor que sondava, isso era o grupo, o movimento espírita que estava ali, os discípulos, eles tinham grande dificuldade, como temos hoje, e eles perguntavam a si mesmos, por que tamanho sacrifício para a gente seguir os ensinamentos de Jesus, E aí o Senhor que sondava, porque Jesus conhecia o pensamento de todos, que ali estavam, os pensamentos íntimos, os seus sentimentos, dos seus companheiros diletos, ou os reuniu uma noite quando a turba os deixara a sós, e já algumas horas havia passado sobre o pôr do sol, quer dizer, já era uma noitinha, Ele se reuniu depois que a multidão maior se foi, ele reuniu com os companheiros mais estudiosos, dos seus ensinamentos da Boa Nova. E já estava escurecendo quando ele foi interrogando-os vivamente, provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas das mais íntimas. Então, Jesus interrogou aqueles discípulos que estavam ali com ele, mas vivamente, sobre a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas que Jesus percebeu que eles tinham ainda sobre os ensinamentos, Como vencer, porque tão grande a tarefa, como vencer, como renunciar, Após escutar-lhe as confidências simples e sinceras, Jesus, ele adentrava ao ser, então ele conhecia cada um ali as suas dificuldades, sabia das suas dúvidas íntimas, sobre as tarefas, e Jesus respondeu para eles, Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. A fidelidade a Deus
é a nossa primeira virtude diante da causa de Deus, dos ensinamentos, né? Onde, aí ele fala assim, nos dizendo, fazendo uma pergunta, onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Então, se nós confiamos no Pai, devemos ser fiel, porque nós vamos confiar e Deus confia em nós também, é recíproco, né? Então, é preciso que tenhamos essa confiança em Deus, como Ele também tem em nós. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Então, já sabemos que Deus é fiel conosco. Ele nos dá as coisas certas, na hora certa. Toda situação que nos acontece na nossa vida é sempre na hora certa, com o motivo certo para o nosso aprendizado, né? Então, se Deus é fiel para conosco, que é o nosso Pai também, necessita que sejamos fiel a Deus, né? O nosso Pai. Sua dedicação nos cerca os espíritos, desde o primeiro dia. Então, veja bem, a dedicação do nosso Pai Celestial, ela está nos cercando, nos ajudando desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos, não conhecíamos o nosso Pai, e já Ele nos amava. Então, o nosso Pai nos ama desde o início da nossa vida, e nós devemos também ser fiel a Ele, amar o nosso Pai. Através do quê? Das obras que devemos realizar. E acaso, ele diz, poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Será que a gente pode ainda desdenhar dessa possibilidade de retribuição? Porque sendo como Deus, o nosso Pai, é fiel conosco, temos que ser também, não devemos duvidar dessa retribuição, né? Se somos fiéis, Deus também é fiel conosco. Agora, precisamos, né, valorizar essa retribuição do Pai. E ele diz assim, não seria repudiarmos o título de filhos amorosos quando não confiamos no nosso Pai, né, que Ele tanto confia em nós, nós estamos menosprezando o título de filhos amorosos. O fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação. Porque se nós não confiarmos e Deus poder confiar em nós, o nosso Pai, nós vamos nos afastando dele, vamos favorecendo a negação da nossa própria vida, né? Como os discípulos o escutassem atento, bebendo-lhe os ensinos, o mestre acrescentou. Então, todo mundo ouvindo que nós devemos confiar em Deus, sermos fiéis, porque Ele confia em nós, Ele é fiel conosco, nosso Pai. Se nós formos menosprezar essa possibilidade da retribuição, da confiança de Deus para conosco e da nossa para com o Pai, Ele diz que é um afastamento nosso, é como a gente querer afastar o título de filho. E como os discípulos estavam ali atentos, se embebendo, né, dos ensinos do Mestre, ele acrescentou, tudo na vida, olha só o que Jesus fala, tudo na vida tem o preço, tudo que lhe corresponde, tudo na nossa vida tem um preço correspondente às nossas ações, ao nosso desprezo da obra divina, do trabalho, da fidelidade a Deus, né? Tem um preço que nós vamos ter que ressarcir, né? Se vacilais, receosos ante a bênção do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade do mundo exige. Nós, trabalhando aqui na terra, no campo material, quanto sacrifício nós devemos, quantos tributos, quantas lutas, né? Para a gente ser fiel no nosso trabalho. Nós temos que, em tudo que fizermos, ser fiel. Porque nós sabemos que não estamos fazendo nada escondido aqui na terra. Tudo Deus, o nosso Pai, conhece as nossas tarefas, a nossa fidelidade, a nossa infidelidade ao trabalho, né? O prazer não costuma... Aí ele faz uma pergunta, né? Jesus faz uma pergunta aos discípulos. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso?
né? Muitas vezes a gente esquece de ser fiel a Deus na nossa tarefa e gostamos mais dos momentos prazerosos, das festas, das coisas que nos envolvem, assim, né? Sem muito grande importância para a nossa vida. E Jesus pergunta, no prazer também a gente não paga alto preço, né? Alto imposto. E às vezes imposto doloroso, porque a gente deixou de cumprir uma tarefa e foi fazer outra coisa que não acrescentou nada no nosso progresso espiritual. E ele diz assim: quantos pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Quanto vai se pagar, né? O vaidoso e o avarento, quantas flagelações, quantas dores morais, quando deixarmos o nosso corpo físico, quantas vezes vamos nos relembrar do que poderíamos ter feito, né, em benefício de nós mesmos, porque a vaidade, a avareza, muitas vezes nos desvia do caminho simples que Jesus nos ensina. Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? É Jesus perguntando a nós também, né? Qual é o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? A pessoa que sempre engana, mente, né? O preço que nós poderemos pagar, né? Por mentir, por não falar a verdade, por não ser fiel. Ao clarão do alvacento luar, quer dizer, no clarão do alvacento luar, como o Pai bondoso, rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental, como que iluminados por súbito clarão. E Jesus, naquela conversação, quando ele perguntou, né, o gozador, o mentiroso, quanto ele vai pagar, o preço que ele vai pagar pelas mentiras que ele aqui, no viver aqui na terra, ele colocou em sua vida, o vaidoso, o avarento, né? Quantas flagelações íntimas, né? A gente poderá se sentir, né, abalado moralmente quando deixarmos o corpo físico. Ao invés de fazermos a nossa tarefa correta, a gente desvia o caminho. Então, tudo tem um preço. E Jesus viu que, naquele momento, os discípulos que o ouviam, parece que tinham iluminado sua mente, já tinha mudado de súbito, com um clarão de um entendimento diferente, né? E aí, timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excesso dos prazeres condenáveis. E aí cada um, né, dos discípulos foi falando, e ele lembrou de um amigo dele, né, de Tiago, o filho de Alfeu, que também um amigo dele acabou se arruinando a saúde por excesso de prazeres condenáveis, porque nós temos consciência do que nos faz mal e do que nos faz bem, né? Aí Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado por um ladrão. Porque ele foi amontoando e aí, né, as pessoas ficam sabendo da riqueza dele e foi assaltado e acabou sendo morto por um ladrão. Ele não conseguia, né, se alimentar, ter o necessário, porque ele queria guardar o seu dinheiro. Veja bem, Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade, que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. E Pedro também, né, trouxe um caso de um amigo dele, pescador, que sucumbira tragicamente por efeito da sua desmedida ambição de querer mais, né, como temos até hoje. Aí Jesus, depois de ouvi-los, satisfeito, perguntou. Ele fez essa pergunta: não acheis enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riqueza? O tributo, né? Que a gente pode pagar porque a gente quer mais, quer
ter condições que a gente não tem, e por isso a gente faz tanta coisa errada, tantos desvios como a gente vê hoje, né? Nós vivemos isso. Então, e o tributo que nós vamos pagar por isso? De andarmos aqui na terra sem ser fiel ao nosso Pai Criador. A gente faz tudo o que a gente quer e faz tudo errado, né? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Se o mundo material, nós chegamos a um momento que não dá mais para fazer as coisas erradas, né? Porque temos que checar a nossa vida. Alguém chega e vai nos apresentar a nossa infidelidade a Deus, né? E se o mundo cobra tanto aqui na terra, no campo material, ele diz assim, se o mundo pede tanto, porque não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração, sermos fiel a Deus, né? Então ele nos pede, Deus, o nosso Pai, pede a nossa fidelidade para com Ele. Trabalhamos agora pela instituição divina. Agora nós vamos trabalhar pela instituição divina do seu reino na terra. O nosso trabalho aqui de todos nós é para construir uma instituição divina do reino de Deus na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? É outra pergunta. Se nós estamos agora aqui na terra trabalhando para construir essa instituição divina aqui, que é o reino de Deus aqui na terra, aí vamos nos perguntar, e quanto estará o Pai trabalhando por nós? Antes de nós virmos para cá, já tinha construído o planeta Terra, o mundo que nós já vivemos, os 3 reinos, né? E esses reinos é a construção do nosso Pai. Ele veio construindo tudo isso e a gente passando por esses reinos e Ele já trabalhando, já nos amando antecipadamente, né? E trabalhando em benefício de nós. Essa é a pergunta que Jesus fez, né? E aí, as interrogativas pairavam no espaço sem respostas dos discípulos, porque acima de tudo eles ouviam o que ele dava que ele dava o próprio coração, né? Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte aberto, sobre as águas, por entre deslumbramento de luz. E quando Jesus falava, comunicava aos discípulos, né? Colocava essas questões, essas perguntas, era como se fosse assim, o firmamento, o infinito era um reflexo de luz, como se fosse um luar, né? Bem aproximado de um lençol que projetava muita luz, tranquilo no lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte de todos nós, né? Aberto sobre as águas, por entre deslumbramento de luz. Imagina, né? Nessa hora que Jesus fazia essa orientação, a sua condição espiritual era como um luar transmitindo como se for um lago. Vamos imaginar um lago de luz refletindo um espelho, né? Para que todo mundo abrisse a mente para esse horizonte de luz que estava sendo aberto para todos nós naquele momento. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago se dirigia neste termo. Tiago disse ao mestre: tem um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos, porém asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória da aventura e na aventura. Então, esse nosso irmão aqui, né, ele muitas vezes ficava pensando que Jesus ia mostrar só belezas para nós, para seguir, sermos fiel ao nosso Pai, só vitórias, só aventuras, né? E esse irmão queria seguir Jesus, desse amigo de Corazim, do nosso irmão Tiago, né? Ele falou que era assim, desejava seguir Jesus, como nós desejamos seguir Jesus, mas a gente só fala em Jesus, né?
desejava seguir Jesus, mas ele via que o caminho é muito cheio de obstáculos. E realmente, quando a gente quer mudar a nossa vida, quer ser fiel ao trabalho, a gente tem muitos obstáculos a seguir. Acrescentando que Deus deve mostrar-nos outros somente na vitória da aventura, né? Que esse caminho de luta não deveria ser apresentado para todos nós, mas Jesus é fiel a Deus, o nosso Pai. E Ele veio nos ensinar que devemos também ser fiel e lutar para vencermos, né? Devo confessar-lhe, hesitei antes as suas observações, mas agora, esclarecido pelo vosso ensinamento, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha felicidade no reino. Então, a gente tem uma felicidade diferente quando a gente quer ser fiel a Deus. A nossa felicidade não é essa felicidade passageira, né? Hoje a gente é tão feliz, até demais. Amanhã a gente está tão triste, porque não é a verdadeira felicidade, né? E como nos diz assim, hoje esse irmão compreendeu que a verdadeira felicidade que Jesus ensina para nós é a felicidade da construção do reino de Deus, o reino da paz, o reino da humildade, da compreensão dentro de nós. Nós vamos estar sempre felizes com tudo o que temos e o que não temos também, né? A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo. E o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Então, nós temos dificuldades até de entender sobre o trabalho do Cristo dentro de nós, da construção do reino de Deus dentro de nós. Muitas vezes nós queremos construir nos outros, né? Exigir do outro, mas a construção é feita em nós mesmos. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu. A gente se acha sozinho, abandonado. Tem muitos crentes. Crente significa aqueles que estudam o Evangelho, que diz que acreditam em Deus e ainda não entendem a proteção dos céus. Senão, nos dias de tranquilidade e triunfo, nos dias que a gente está bem, né, não tem nada contrário ao nosso desejo, a gente só conhece essa proteção. Eu sou muito protegido, porque eu tenho saúde, eu tenho emprego, eu estou bem, me alimento bem, estou feliz, graças a Deus, né? Mas a gente não entende que a gente é sempre protegido por Deus. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que seguir o roteiro. Nós temos que seguir o roteiro da proteção dos céus. Não podemos pensar no Deus que concede mais no Pai que educa, mas no Deus que recompensa, sim, no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem tréguas. Então, muitas vezes a gente fracassa, né? No caminho, desiludido, eu não estou amparado, eu já me esforcei tanto, hoje eu não sou aquilo que eu desejava ser, eu não tenho tanta proteção como eu tinha, a gente tem uma luta muito grande. Então, a gente acredita que falar em Deus, seguir Jesus, é tudo muito tranquilo. Não é, a luta é grande, é de renúncia, é de simplicidade, de humildade, né? E aí já estamos alertos aqui de que a batalha que nós temos que enfrentar, ela é de redenção, ela tem que ser perseverante e sem trégua. Um momento que a gente vacilar, a gente entra em grandes desesperos, né? Nesse inteirinho, todos os companheiros do apostolado, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhe causavam, se puseram a perguntar com respeito e carinho. Mestre, exclamou um deles, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Será que não era melhor a gente viver só pensando nas coisas boas do reino de Deus, sem saber como é construído esse reino,
como desejamos, como temos que construir dentro de nós, só contemplando as coisas boas. A gente chora porque Jesus abençoa todos, tanta cura Jesus fez, mas a gente sabe como que é preciso nós nos transformar para fazer também o que Ele faz? O que Jesus passou, né? Quando encarnado, para Ele mostrar a humildade, a simplicidade para a luta do dia a dia. Então, só contemplar as coisas bonitas, nós temos muita coisa boa no planeta Terra, mas estar lutando para a construção do reino de Deus dentro da gente, nós passamos por dificuldades, né? Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso? Olha aí, junto do seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Que seria, né? Que diríamos do filho que não faz nada, está sempre em repouso dentro de casa, não trabalha, não tem preocupação, junto do seu pai que trabalha sem cessar, né? No labor da grande família? Veja bem, né? Se a gente pensar, nós aqui, se Deus trabalhou tanto e trabalha incessantemente para nos ajudar, por que nós temos que viver em repouso, em débito aqui na terra? Temos que trabalhar as nossas necessidades. Aí respondeu Jesus, dizendo: de que modo, porém, se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? Né? Inquiriu Tadeu. E Tadeu perguntou para Jesus: e como que a gente vai viver aqui na terra, né? Como homem, como apóstolo, o reino de Deus aqui no mundo, na face do mundo? E Jesus falou a Tadeu: em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. E a gente muitas vezes, né, por motivos banais aqui da matéria, nós deixamos de buscar um entendimento maior, nós deixamos de ser fiel a Deus para servir, né, o nosso interesse no campo material. E Jesus disse que não temos condições de simultaneamente seguir a dois senhores, matéria e espírito, né? Porque quando buscamos, como Jesus nos ensina, buscar o reino de Deus em primeiro, e tudo mais vos será acrescentado. Então, a matéria virá, né, para todos nós. Mas nós buscamos desenvolver mais o campo material do nosso viver e esquecer, né, de que somos espíritos e que vamos deixar o corpo sem aquisição de conhecimento, sem trabalho, sem fidelidade a Deus, né? Hoje nós acreditamos, amanhã a gente já está se sentindo sem um amparo, a gente não sabe como chega para nós a assistência dos céus, ainda não compreendemos, né? Aí, fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra, olha só. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. Então, é um absurdo a gente querer acompanhar. Vamos nos ser fiel ao Espírito, porque na matéria, o que nós precisarmos, tudo vai se acontecer, tudo vai vir no nosso caminho aqui na terra. Então, nós temos que primeiro, né, buscar o Espírito que somos, estudar para o nosso encaminhamento. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Olha aí a obrigação que temos, né? Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo. O planeta Terra é um grande campo e a gente tem que trabalhar esse campo dentro dele como espíritos eternos que somos, propriedade de seu Pai, que observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. E Deus, o nosso Pai, Ele está atento ao nosso trabalho. Ele sabe aquele que trabalha com fidelidade, Ele sabe aquele que é perseverante,
que não deixa as suas tarefas por outras coisas que não vão acrescentar para o seu espírito. Então, veja bem, o pai sabe, ele observa com carinho e atenta com amor aos seus trabalhos. Ele conhece o nosso trabalho, Deus, o nosso Pai. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos. Vamos imaginar que aqui na Terra nós encontramos, né, muitos inimigos, para que a gente possa ir nos libertando de tanto avareza, de tanta preguiça, né? Repousos em débito, como nos diz a lição. E são inimigos nossos. A preguiça é o nosso maior inimigo, o medo é o nosso inimigo, a falta de coragem, né? É inimigo nosso, porque a gente muitas vezes perde de acrescentar algo na nossa vida por estarmos tranquilos, sem nos esforçarmos, né? Então ele diz assim, um campo cheio de inimigos por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, trato de terra improdutiva, e é uma luta. A luta é constante aqui na terra, como se nós estivéssemos trabalhando a terra dos corações, principiando pelo nosso, cheio de inimigos, cheio de víboras peçonhentas, trato com terra improdutiva. A gente vê muitas vezes que as pessoas falam conosco sobre a obra divina, a fidelidade, o cuidado que nós temos que ter para sobreviver aqui na Terra, porque é de grande responsabilidade estarmos no corpo físico, nós temos uma tarefa a cumprir. Então é como se o campo aqui fosse repleto de inimigos e a gente está assim, trabalhando em terras improdutivas. Muitas vezes a pessoa quer saber, quer se livrar das suas dores, das suas dificuldades, mas se você chama, convida para o estudo, para o aprendizado, é como uma terra improdutiva, a pessoa não quer, tem que adubar, a terra tem que adubar, tem que pôr a planta, plantar e adubar, regrar. Nós precisamos, reencarnamos aqui na terra, nós precisamos plantar esse pouquinho de bem que já despertou em nossa consciência e regar ele com amor, com carinho, porque senão a gente termina uma terra improdutiva, não vamos produzir nada na obra de Deus aqui na terra, essa obra que vai representar Deus na nossa vida. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus, mas o Filho do coração, fiel ao seu Pai, se levanta ao trabalho com perseverança e com boa vontade. Né? Vamos encontrar tantas dificuldades, terra improdutiva, pessoas que não querem entender, querem receber às vezes um benefício, sem entender como nos chega as bênçãos do céu. É preciso que a gente desperte, é preciso que nós nos liguemos a Deus, sejamos fiéis, construir essa obra dentro de nós, para a gente estar atento no que estamos recebendo, para a gente estar sempre pensando e realizando o bem, que estejamos sempre em contato, né, com o nosso Pai Celestial. Veja bem, é certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão dos filhos de Deus, mas o filho do coração fiel e do seu pai, a seu pai, se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. É porque muitas vezes a gente se sente desanimado, né? Não tem boa vontade. Tem vontade, mas qualquer coisa nos faz desviar do caminho. E entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual. Olha aí, vamos sofrer tormentos com heroísmo espiritual. Nós não vamos deixar nos abater, né? Por amor ao reino que traz no coração. Plantará uma flor na qual haja um espinho. Abrirá uma senda, embora estreita, em que estejam em confusão os parasitas da terra. Mas a gente vai abrir uma fenda, uma palavra boa, vai ficar gravado no coração, um pensamento positivo vai gravar no coração de alguém, né? A gente vai abrir essa senda, né? Naquela consciência, naquele coração. Embora estreita, em que estejam em confusão os parasitas da terra, cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo. Veja bem, e a gente ainda podemos nos encontrar com os parasitas aqui na terra,
muitas vezes encontramos irmãos que não buscam saber porque sofrem, porque estão aqui na terra. A gente vive como parasita. O dia que sair do corpo, imaginemos o trabalho que vamos dar aos nossos benfeitores, né? Porque a gente não buscou aprender sobre a nossa própria responsabilidade de estarmos encarnados. E aí ele diz aqui mais, cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água, onde queime um deserto. Às vezes uma pessoa tão sem direção, é como se estivesse no deserto, não vê nada de bom na vida dele, está seca, está sem o princípio amoroso de Deus, ela se sente isolada, um deserto de outras pessoas, sem esse contato com Deus, sem esse contato com as pessoas, como o solo, né? Que muitas vezes ele se encontra seco, para que surja uma gota d'água. Muitas vezes uma palavra, um cumprimento, um gesto nosso é como uma gota d'água nos corações que estão paralisados, né? Caídos, sofrendo. Do íntimo desses trabalhadores brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Então, veja bem, se estivermos, né, trabalhando nessa obra com alegria, com boa vontade, Deus que nos ama, Ele vai nos ajudar, a gente ajudar com atenção aos outros, para que uma gota de carinho, de fraternidade, uma gota de uma palavra possa fazer brotar num coração que está se sentindo em um deserto aqui na terra, sozinho, seco, sem o óleo do amor, né? A se melhorar. É Deus quem nos ajuda nesse momento. Qual é a primeira qualidade a cultivar no coração? Ele diz assim, para esse trabalho, né? Para a gente ser um trabalhador que vai brotar um cântico de alegria, vai ajudar alguém. Aí ele pergunta assim, qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu. Perguntou a Jesus. Para que nos sintamos plenamente edificados com a grandeza espiritual da tarefa. Aí ele perguntou, o filho de Zebedeu, perguntou como que a gente vai identificar quando a gente está plenamente identificado com a grandeza espiritual da tarefa, quando a gente está com fidelidade trabalhando, né? Acima de todas as coisas, Jesus lhe respondeu, acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus, né? Então, todos os momentos, a gente refletir na nossa tarefa, o que sai da nossa boca, o que sai dos nossos sentimentos, é fiel a Deus, é aquilo que Jesus nos ensinou, porque Jesus nos trouxe direto do Pai Celestial os ensinamentos, né? A pequena assembleia parecia altamente elevada e satisfeita, mas André inquiriu, mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente e receoso não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? E aí, quando a gente está doente, né? Aí ele perguntou, quando a gente está enfermo, como ser fiel a Deus? Como trabalhar na obra do nosso Pai? Aí replicou o Senhor, Jesus disse, com certa ênfase, nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Nos dias de calma, está tudo bem. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Então, Jesus disse para ele que na hora fácil, que a gente tem saúde, tem tudo, é muito fácil ser fiel a Deus. Mas na hora, né, que a gente está doente, tudo é tormentoso na nossa vida, aí a gente, né, porque o enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai. E Jesus diz que o enfermo, nós mesmos enfermos, nós temos diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai, com mais alta probabilidade de êxito no serviço, quando estamos doentes. A gente se liga mais a Deus, né? A gente pensa mais em Deus, sente a presença dEle, faz uma prece, modifica um pouco os nossos gestos, né? Então, veja bem, essa possibilidade na hora da doença, ela é maior da gente fazer
trabalhar em nós esse serviço do Pai. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Então, todo o nosso universo, ele é amparado por Deus. Ele tem as suas mãos sobre o universo. E se nós também, mesmo que enfermos, estivermos falando coisa boa, mentalizando pensamentos positivos, nós vamos estar trabalhando mais ligados a Deus, trabalhando com fidelidade na obra do nosso Pai. Aí, André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus, ele disse, né? Com a tua palavra, se a gente não tiver a visão, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Ouvir, né? Ouvir alguém que sofre. Se ficares mudo, toma assim mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Né? A gente usa as mãos para fazer alguma coisa, porque a gente está mudo, não pode falar, mas a gente pode gesticular usando as nossas mãos, né? Veja bem, né? Ainda que ficastes privado dos olhos, da palavra, das mãos, dos pés, poderia servir a Deus com a paciência, com a coragem. Olha só, quanto trabalho, né? Porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. A virtude vai nos conduzir ao amor dos amores, que é Deus, né? O grupo dos apóstolos, né? Calara-se impressionado antes aquelas recomendações, porque a gente se cala nesse momento, né? E a gente esquece que tem tanto para trabalhar. O luar esplendia sobre as águas silenciosas, o mais leve ruído não traía o silêncio segundo as horas. Então, nenhum barulho conseguia trair aqueles pensamentos que estavam tão ligados àqueles ensinamentos de Jesus, falando que a gente tem tanto, né? Temos um grande capital para ser trabalhado na obra de Deus aqui na terra. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo, iluminada pelos clarão da lua, deixando entrever em amoroso sorriso. Então todos impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. Veja bem, e termina a história dizendo assim: Jesus continuou a sorrir como quem sabia a intensidade da luta, porque Jesus sabe que nós temos muito que lutar para seguir as obras divinas. E ele sorria, né, diante daquilo tudo, porque a intensidade da luta era muito grande, a ser travada, e conhecia a fragilidade das promessas humanas, das nossas promessas, né? Às vezes a gente promete a Jesus que vamos seguir, e de repente, né, a gente tem muita dificuldade, é travado de novo a nossa tarefa. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Humilhados e perseguidos, veja bem, os antigos, né, espíritas, né, apóstolos, humilhados, perseguidos, crucificados na dor e esfolados, vivos, souberam ser fiel diante de todas as vicissitudes, diante de todas as mudanças, né? Todas as transformações da sua vida, da natureza da sua vida, e transformando suas angústias e seu trabalho num cântico de glorificação sobre a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Os apóstolos, né, que iniciaram as tarefas, que foram para os mais sacrifícios, né, os maiores sacrifícios aqui na terra, todos eles envolvidos nesse trabalho renunciaram à sua própria vida para seguir a Jesus. Nosso horário já se foi? Podemos estudar o Evangelho? Dá tempo? Mas vamos dar uma estudadinha aqui na Palavra de Vida Eterna, o Evangelho. Ele vai também nos ajudar bem a entendermos aqui. Perante Jesus, porventura sou eu o Senhor? E aí?
Mateus capítulo 26, versículo 22. Diante da palavra do mestre, reportava-se ao espírito de leviandade. Jesus se reportava ao espírito de leviandade. Será que sou eu, Jesus, o traidor? Né? E defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamos-lo em pensamento. Veja bem, quando a gente não fala de Judas, a gente incrimina, vê os defeitos dele pelo pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Aí todo mundo questionou, né? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus no Sinédrio avocaria a posição de emancipador de sua terra e de sua gente, exibindo incondenável triunfo humano. À espera depois, e apenas depois da desilusão dolorosa, dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situação temos vendido no altar próprio? Nós vendemos Jesus, a gente fala, dele, mas só fala. Então, em quantas existências, não só agora, e situações temo-lo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho do nosso desvairamento individual? É a pergunta que Jesus faz para nós, Nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências de prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça das fortunas materiais. Quantas vezes traímos Jesus, Negamos Jesus. A gente lembra só de Judas, Na rebeldia destruidora, no esquecimento dos nossos deveres, traímos Jesus. Nos aviltamento do nosso próprio trabalho, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo-nos responsabilidade e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes, e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do nosso coração: porventura, existirá alguém mais ingrato para comigo do que eu, Senhor? Então, nós somos ingratos para conosco mesmo. Muitas vezes deixamos de cumprir os nossos deveres, com a obra do Cristo, que é dentro de nós, construir essa instituição divina dentro da gente para espalhar para os outros. A gente perde essa oportunidade e aí fracassamos, e nós falamos que Judas traiu Jesus, e nós, pelas nossas tarefas no campo espiritual, também traímos muitas vezes Jesus, em todos os setores, nos diz o Evangelho. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a sermos fiéis à obra do Cristo, trazida por Ele, direto do nosso Pai Celestial. Que Ele esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja.